relacionamento com Deus. Nós vamos aprender juntos. Relacionamento com Deus. Nos seus últimos momentos, Jesus demonstra em suas palavras dirigidas ao Pai o seu anseio para que os discípulos aprofundassem o conhecimento deles referente a Deus. Só conseguimos nos relacionar intimamente com alguém a quem conhecemos de modo profundo. Como o profeta Oséias recomenda, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Olha o que Jesus fala. Jesus quer que os seus discípulos prossigam em conhecer. E conhecer, que eles encurtem o relacionamento. Nós falamos de relacionamento aqui um dia. Que tenham relacionamento e conheçam. E como nós conhecemos? Nós discípulos, como nós conhecemos a Deus? Através da palavra. Olha que oração de sabedoria. Então, irmãos, às vezes nós temos que orar mesmo, e o tema está falando de oração. Esse período aqui nós estamos todos os domingos falando de oração. Agora, Jesus ora para que os seus discípulos permaneçam em aprender. E ele fala do profeta Oséias, como diz o profeta Oséias, que nós não nos contentamos com o que nós sabemos, mas vamos aprender mais, vamos prosseguir aprendendo. E cada vez que nós aprendemos mais, nós conhecemos mais e nós ficamos mais parecidos com eles. É interessante esse texto que fala, profeta Oséias. Não sei se os irmãos viram algum tempo atrás um vídeo no YouTube, alguém que interpretou mal, um homem que se dizia ser pastor. Você ouviu, irmão? E interpretou mal um texto do livro de Oséias. Sei. Toma mulher e adultera. E adultera. É interessante que, na verdade, ele teve um erro ali de leitura. Mas ele se dizia conhecer a palavra e não conhecia. Ainda que ele tivesse tido um erro na hora de ler, mas ele não conhecia. Porque Deus não quebra seus princípios. Ele teria que saber que Deus não iria quebrar seus princípios. E esse é um texto tipológico que aponta para Jesus. O nome Oséias significa Salvador. Por mais que ele tenha tido um erro ali de leitura, mas nele faltou caráter cristão, porque não é só ali que a Bíblia fala a respeito de adultério. Em toda a Bíblia está condenando o adultério. Até quando a Bíblia fala da idolatria, a Bíblia compara a idolatria com o adultério. Então, não foi ali um erro, foi uma desculpa que ele encontrou para justificar aquele pecado. Mas ali foi falta de caráter mesmo. Deformação do caráter, por quê? Por falta de conhecimento da palavra. E Jesus orava que eles ficam firmes e aprendam. E esse texto é um texto tão lindo que, se nós formos olhar para o texto, o profeta perdoa uma vez, depois ele perdoa de novo, e aponta para Jesus, para o seu amor. A esposa representa uma igreja, e o profeta tem a tipologia de Cristo. E na terceira vez ele tem que pagar o preço. Então não tem nada a ver. E um texto tão lindo, e por falta de conhecimento, e que nós possamos orar para que nós possamos permanecer e aprender, irmãos. Aprender a palavra. Nós temos visto muitas quedas ministeriais, muitos problemas ministeriais, muitos problemas nas vidas dos cristãos, realmente que desanimam. Sabe por quê? Por falta de empenho em aprender a palavra. Que o Senhor nos guarde, nos livre, e que a chama que está no nosso coração possa crescer a cada dia, e que nós cada dia possamos querer aprender mais. Amém? Os irmãos estão entendendo? Alguém poderia ler o segundo tópico? Está falando assim: meditação e prática da palavra de Deus. As Escrituras revelam o caráter de seu autor e seu mais profundo anseio para o homem.
A melhor maneira de conhecer o Pai e a sua vontade para seus filhos é meditar na sua santa palavra. A lei do Senhor é capaz de ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, bem como produzir alegria, prosperidade e a vida eterna. A lei do Senhor, para quê? É ensinar, corrigir, instruir em justiça. Não é isso que está falando? Bem como produzir alegria, prosperidade e vida eterna. Interessante que ele fala assim no início: as Escrituras revelam o caráter de seu autor. Deixa eu mostrar para você um negócio. A lindeza de Jesus. Jesus primeiro, quando chamou seus discípulos, primeiro ele ensinou. Não é isso? Jesus nunca cobra nada de ninguém sem primeiro ensinar. Então Jesus ensina, aquele período de tempo que os seus discípulos estavam com ele, para trocar isso a miúdos, eles estavam na forma. Eles estavam em formação. Um dos grandes problemas das pessoas hoje é que pessoas que até têm um chamado, mas querem exercer o seu chamado sem primeiro passar aqui na forma. E a forma é cumprir o que Jesus está ensinando, é aprender a palavra com Ele, é conhecer o caráter dele. Quando nós conhecemos o caráter de Cristo, nós vamos estar sendo cada vez mais parecido com Ele. Que a palavra dele venha trazer rema e nos instruir, e a palavra dele vem nos fazer ser influenciado pela sua palavra. Então, o que eu entendo nesse texto, olha, Jesus com seus discípulos, Jesus ensina. Eles estão num processo de formação. Se nós formos dividir essa palavra formação, nós entramos em ação e edificamos o corpo a partir do momento que nós aprendemos. E o problema é que nós não queremos passar pela forma. Sabe por quê? Porque quando nós entramos na forma, nós vamos ficando da forma que Cristo quer. E Jesus orava, eu não estou saindo do tópico de oração, e Jesus orava ao Pai, olha, para que os discípulos não deixassem de aprender a palavra. Sabe qual a maior dificuldade hoje? Sabe qual um dos empecilhos para o crescimento de reino? Líderes e pessoas, não estou falando só de líderes, mas de pessoas que não querem passar aqui na forma. Porque quando nós entramos na forma, nós não ficamos da forma que nós queremos, mas nós ficamos da forma que Cristo quer. Amém. Através da palavra. Agora Jesus, na sua bondade, na sua grandeza, Ele não nos exige nada sem primeiro nos ensinar. Agora nós não podemos falar que nós não temos a oportunidade de aprender, porque a palavra está aqui. Amém. Nós temos espaço para aprender da palavra. E que o Senhor venha trabalhar em nós para que nós não saiamos do processo de formação. E processo de formação é aprender com Ele através da nossa oração, através da palavra. Agora, quando nós ficamos aqui e aprendemos e aceitamos ficar na forma, aí nós entramos em ação. E aí nós não vemos tantos problemas que nós temos visto nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque nós passamos na forma, aprendemos com Jesus através de sua palavra. Amém? Vamos, alguém poderia ler aí o terceiro tópico?